Hoje nós vamos continuar falando sobre Ageu, capítulo 2. No primeiro capítulo que nós comentamos na semana passada, foi o primeiro contato que aquele povo de Israel teve com uma palavra de correção quando eles voltaram do cativeiro. Eles tinham voltado do cativeiro da Babilônia, começaram a reconstruir o templo e a obra parou no meio do caminho. Na verdade, eles abandonaram a obra. Eles deixaram a obra de lado e cada um começou a correr para reconstruir a sua casa. E o problema, conforme eu falei na semana passada, não era a condição financeira, porque eles tinham condições. Eles voltaram de lá e eles tinham condições de trabalhar e recomeçar. Só que a vida travou. Quando a gente está fora da direção de Deus, as coisas travam. As coisas não acontecem, travou para eles. Então eles começaram a ter vários problemas, e Ageu vai dizer que eles trabalhavam muito, mas colhia pouco. Plantavam, mas não colhia. Recebiam salário, mas o salário entrava como se fosse num saco furado. Então o capítulo 1 de Ageu é o próprio Deus corrigindo esse povo, dizendo para eles, vocês estão errados. Vocês estão fora da minha direção. Então vocês não vão viver a prosperidade, vocês não vão reconstruir a vida de vocês, porque vocês estão indo pelo caminho errado. Se você quer ser abençoado por Deus, tem que começar fazendo aquilo que é certo. Talvez a vida inteira fez errado, talvez a vida inteira fez de um jeito precipitado, talvez a vida inteira foi fazendo, sem ter uma direção de Deus. Mas até quando nós vamos fazer assim? Foi aí que eles pararam, e diz a Bíblia no capítulo 1, que eles deram ouvido à voz de Deus. Então eles obedeceram. Eles aceitaram a correção. Então, às vezes, nós não aceitamos pelo amor, e nós aceitamos quando nós estamos na dor. E quando a dor vem. Foi aí que aconteceu. Tudo começou a travar, dar errado. Então eles começaram a ouvir a voz de Deus. Começaram a se tornar sensíveis à voz do Senhor. Daí foi aí que Deus falou com eles. Capítulo 2, onde nós começamos a ler, Deus começou a falar diretamente com eles. Lá no versículo 4, ele já começa dizendo, olha, esforça-te. Começa a falar para o povo, esforça-te. Vocês vão ter que se esforçar. Ou seja, nada é fácil. Tem que se esforçar. E o que é se esforçar? Se esforçar é você fazer aquilo que está no teu alcance. Quando a Bíblia fala esforça-te, ela está dizendo o quê? Aquilo que você tem que fazer, Deus não fará por você. Esforça-te, versículo 4 ainda, e trabalhe. Tem que ter esforço e o trabalho. São coisas que elas dependiam totalmente do povo de Israel. Se esforçar. Por que se esforçar? Quando a gente está na direção de Deus, as coisas não vão mais fáceis para nós. Quando nós estamos na direção de Deus, as coisas não tendem a ser mais fáceis. Pelo contrário, elas exigem de nós um esforço, um sacrifício, uma renúncia. Esse esforçar, esse sacrificar, é onde muitas pessoas elas desistem, porque não é fácil. As pessoas desistem quando elas começam a perceber que dependem dela também. É muito mais fácil esperar do outro, esperar de Deus, esperar cair do céu. Mas Deus falou, não, vocês vão ter que se esforçar. Não vai ser fácil. Vocês vão ter que trabalhar. Coloque as mãos, comece a trabalhar. É a mesma coisa de Deus falar aqui pra gente hoje. Comece a sonhar. Mas não é só sonhar, tem que trabalhar, tem que se esforçar. Se você quer que as coisas comecem a dar certo na tua vida, sabe quando você vai começar a fazer as coisas darem certo? Aqui dentro. Não é no momento que sai. É aqui dentro. Vocês já viram pessoas aqui dentro que saíram daqui desviadas já. É ou não é verdade? Não é, Alan? Não é, irmão Sérgio? Quantas pessoas não passaram aqui e já saíram caídas? A postura da pessoa aqui dentro, só da gente olhar, já percebe que não vai dar certo. Não é que a gente está julgando. É porque aqui dentro a pessoa não se esforça. Ela não se esforça pela recuperação dela. Ela não trabalha pela recuperação dela. O que você está fazendo pela sua recuperação? Pastor, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou renunciando.
Já parou para pensar que você renunciar aqui dentro vai ser igual do que você... É a mesma coisa do que você renunciar lá fora? Já parou para pensar que esse autocontrole que você tem que ter aqui dentro é da mesma forma que vai ser lá fora? Então, se aqui você não treina isso, você sai daqui e você sai caído já. O cara que é mimado aqui dentro, lá fora ele vai ser igual, porque ele é assim, que não se esforça. Então Deus falou com eles no versículo 4, esforça-te e trabalhe. Lá no versículo 5, Deus falou com eles assim, olha, e não tenha medo. A mesma, aqui fala pacto, né? Talvez em outras bíblias tenha a palavra aliança. A mesma aliança que eu fiz com vocês lá no Egito, quando eu tirei vocês do Egito, eu permaneço com vocês. Então, não temas, não tenha medo. Glória a Deus. Então, às vezes a pessoa está recomeçando a vida dela, e é como o caso de vocês que estão aqui buscando um recomeço, mas já tem vários medos, traumas, coisas que carregam. Às vezes o medo é uma palavra que alguém falou, né? Às vezes o medo é porque alguém chegou e falou assim, meu, você não vai dar certo. E é uma palavra que parece que não, mas aqui dentro ela fica ali, né? Caramba, acho que não vai dar certo mesmo. Então, se a gente não toma cuidado com isso, nós ficamos com medo. Nós travamos. O medo paralisa. O medo impede você caminhar para frente. E Deus falou com eles, não temas, eu tenho uma aliança com vocês. E essa aliança, ainda que vocês são infiéis, eu permaneço fiel. Deus, ele é assim. Daí Deus começa a falar com eles acerca das promessas. E a promessa no versículo 6 e 7 foi a seguinte, daqui a pouco eu vou abalar. Vou abalar os céus, vou abalar a terra, o mar, a terra seca, abalarei as nações, eu vou abalar todas as coisas. Daí a gente tenta entender, né? A gente tenta entender o que Deus queria dizer com isso. Quando Deus fala, eu vou abalar. Fazer algo que vai estremecer. Então, às vezes, Deus prepara uns rebuliços na nossa vida, umas viradas na nossa vida, que até nós somos surpreendidos. Eu tenho criado essa expectativa, eu confesso para vocês. Eu tenho criado essa expectativa de ver esse abalar de Deus. Na hora que Deus chacoalha, na hora que Deus balança, ele abre porta onde não tem porta. Na hora que Deus abala, Deus quebra aquela pessoa, transforma o coração dela. Na hora que Deus abala, Deus levanta a pessoa de um leito. Na hora que Deus abala, é a hora que Deus faz aquele estrondo e que ele faz maravilhas. Assim será na nossa vida. Amém? Esses terremotos, esse agir de Deus, né? É Deus chegando e chega para fazer um rebuliço na nossa vida. A palavra é essa, rebuliço. Rebuliço é uma bagunça, parece, né? Parece que quando é um rebuliço, parece que tudo está saindo do lugar. Mas na verdade, Deus tira do lugar para colocar tudo no lugar certo. E Deus falou isso com o povo de Israel, eu vou fazer um rebuliço no meio de vocês. Eu creio nisso, amém? Que quando a gente ora, Deus pode visitar lá e fazer um rebuliço. Teve um irmão que passou aqui com a gente, ficou bastante tempo aqui. O Otávio conheceu ele, né? O Renato. Não sei se os outros conheceram, né? Ouvi falar Só ouviu falar. Sansão não conheceu, não. O Renato, ele passou aqui um bom tempo, né, Otávio? Quanto tempo ele ficou aqui? 2 anos, pô. 2 anos, cara. 2 anos aqui dentro. E eu várias vezes cheguei aqui e encontrei ele desanimado aqui dentro, bem abatido. Sem perspectiva nenhuma. Eu falava pra ele, né? Pô, irmão, você tem que orar, você tem que crer. Ele falava assim, pastor, eu não consigo nem orar mais. Eu não consigo mais acreditar em nada. A família realmente tinha rejeitado. Resumindo, meus irmãos, Deus fez um rebuliço na vida dele. Né, Otávio? Deus fez um rebuliço na vida dele. E Deus honrou. Amém? Então esse rebuliço, ele pode acontecer na nossa vida. Deus pode simplesmente mover todas as coisas para abençoar a nossa vida, a nossa história. Deus pode fazer isso. A questão é nós estarmos posicionados para isso. Então eles precisavam reconstruir. Mas como que a gente vai reconstruir? De que jeito que nós vamos reconstruir esse templo? Qual a primeira desculpa que eles deram? Nós não temos condição para isso. A gente não tem dinheiro para isso. Obra vai dinheiro, né? Comprar material, mão de obra, é isso e aquilo. Como que vai fazer? E o que Deus falou para eles? Versículo de número 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. O que é isso? A condição, quem dá é Deus.
A gente tem que só sonhar, orar, trabalhar, esforçar, mas a condição, o recurso para viver, vem de Deus, não vem de nós. Então Deus falou para eles, olha, a condição é minha. Eu sou o dono do ouro e da prata. Sabe o que é isso? O Deus que nós servimos, ele tem condição de trazer na nossa mão aquilo que nós não temos condição de ter. Deus pode nos dar. E eu creio muito nisso. Deus pode abrir uma porta. Deus pode usar alguém. Deus pode trazer a provisão. Deus pode fazer cair do céu se for preciso. Mas se Ele tem a promessa dele na nossa vida, Ele vai cumprir. Amém, queridos? Porque Deus, ele é fiel. Ele é o dono do ouro e da prata. Daí ele finaliza dizendo assim, essa primeira parte da profecia. A glória desta última casa, ela será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esta casa, daí a gente pode ter várias simbologias, né? O que significa essa casa? Entre essas coisas que a gente pode simbolizar, nós somos a casa. Então Deus hoje está dizendo assim para mim e para você, olha, a glória desta casa será maior do que a da primeira. Aquilo que nós já vivemos não compara com aquilo que nós vamos viver. Aleluia. Amém? Amém? Essa obra de restauração. Esse templo que vai ser restaurado, a glória vai ser muito maior sobre ele. Glória a Deus. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. Eu acredito na obra de Deus na vida de vocês. Eu acredito mesmo. Se ninguém acredita, tem alguém que acredita, eu acredito. Glória a Deus. Pode ser que ninguém acredite, mas eu acredito. Porque eu já vi Deus levantar pessoas daqui de dentro. E dar uma família, restaurar financeiramente, restaurar ministério. Eu já vi Deus levantar pastor aqui dentro. Glória. Então assim, a glória desta casa ela será maior do que a da primeira. E principalmente, aqui para finalizar, neste lugar darei a paz. Sabe o que é paz? Tem muitas pessoas que elas entram numa vida de vício, porque elas não têm paz na vida. Muita gente por causa disso. Essa falta de paz, esse encontro consigo mesmo. Então Deus falou assim, nesse lugar eu vou dar paz. É Deus dizendo, eu vou dar paz para vocês. Não é que nós não teremos guerras da vida, né? Porque a paz não é uma ausência de guerra. A paz é você ter a certeza de que Deus está contigo, ainda que você esteja na guerra. E foi assim que Deus finalizou essa profecia para eles. Eu vou dar paz para vocês. Amém? Eu vou trazer paz. Então que vocês possam guardar essa palavra no coração e crer que Deus está conosco e que Ele fará grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Vamos orar, querido.